Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de leituras. Mais especificamente de George Orwell e por que vale a pena ler esse autor nos dias de hoje. E sim, tem Big Brother no título desse vídeo, porque o nome do programa vem do 1984, que é um dos livros dele, mas eu juro que também tem a ver com os conceitos, eu já explico certinho. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no George Orwell, né? Ou então saber o nome dos livros mais famosos dele, mas talvez vocês ainda não tenham lido. E eu vim aqui reforçar que vale muito a pena. Aliás, agora em 2021, o trabalho do autor entrou em domínio público, então tem várias editoras que estão lançando novas versões das obras dele. Uma dessas editoras, inclusive, é a editora Aleph, que é sempre parceira do canal e tá patrocinando esse vídeo. Eles lançaram essas novas versões de 1984 e A Revolução dos Bichos com uma roupagem bem pop, que eu achei bem interessante porque dialoga até com o que eu vou falar nesse vídeo, que é a relação da obra de Orwell com os dias de hoje. As ilustrações da capa são do The Butcher Billy, que fez aqueles pôsteres maravilhosos dos episódios de Black Mirror, sabe? E eu acho que tem tudo a ver com a ideia dessas capas, que estão cheias de referências a redes sociais, principalmente aqui na do 1984, né, que tem uma vibe bem de Twitter, com os olhos da teletela nos smartphones. Os dois livros também são cheios de ilustrações internas feitas pela Cibele Arcanjo. Olha só essa aqui do começo da Revolução dos Bichos, por exemplo, que perfeita. E olha só que legal, eu consegui com a editora Aleph e com a Amazon o cupom de desconto exclusivo para vocês que seguem o canal. Para comprar é só clicar no link que tem aqui na descrição e usar o cupom Leia Orwell, assim como tá escrito na tela. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você ganha 20% de desconto na compra das obras 1984 e A Revolução dos Bichos. Ah, e na compra dessa primeira tiragem, você ainda ganha um marca-página, olha só que lindo. O desconto é por tempo limitado, então aproveita. E agora, bora falar da importância do George Orwell. Para começar, eu acho importante falar um pouquinho dessas duas obras para quem não sabe muito a respeito delas. A Revolução dos Bichos é um livro super curtinho, mas é mega poderoso. Ele é uma espécie de fábula. O livro é uma sátira política da Revolução Russa e como que ela desembocou na União Soviética, a qual o George Orwell tinha muitas críticas, tá? Principalmente ao regime do Stalin. Então ele acabou escrevendo a Revolução dos Bichos como uma forma de mostrar a história soviética de uma forma mais simples de entender. E a ideia veio quando ele viu um menino numa carroça chicoteando um cavalo. Ele pensou que talvez fosse fácil exemplificar o proletariado se revoltando contra os ricos se ele ilustrasse com os animais se revoltando contra os humanos. E é bem isso que rola no livro, não vou dar detalhes para não dar spoilers, mas os animais que trabalham em uma fazenda se rebelam contra o fazendeiro humano e assumem o controle, criando uma sociedade em que todos os bichos podem ser iguais e livres. Mas isso não dá tão certo assim. Ao longo do tempo, os porcos, que são os mais inteligentes dos animais e os líderes dessa revolução, acabam desvirtuando um pouco o rumo, pra não falar coisa pior. E isso não é porque o Orwell odiava o socialismo em si, que é como muitas pessoas leem esse livro e 1984 pensam. O que o Orwell pregava mesmo nas obras dele era contra o autoritarismo, sociedades de controle e governos totalitários. Na real, a relação do Orwell com o socialismo é bastante complicada, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque tem muita gente que tem bem mais conhecimento político que eu, que já analisou isso, já analisou essa parte. Mas ele foi, durante a maior parte da vida, um simpatizante da esquerda e do socialismo. Ele mesmo fala disso num prefácio de uma edição ucraniana da Revolução dos Bichos. Ele passou por momentos de pobreza, inclusive eu recomendo muito um livro dele que se chama Na Pior em Paris e em Londres, que é o livro em que ele narra essa experiência de pobreza que ele passou. Mas enfim, ele acabou estudando muito os trabalhadores europeus, a relação de pobreza deles com os ricos e tudo mais. E ele chegou até a viajar para lutar na Guerra Civil Espanhola do lado dos socialistas, então não dá para dizer que ele era necessariamente contra o socialismo em si, mas sim que ele estava muito mais desiludido, eu acho, com os rumos que as coisas tomaram, né? Nesse mesmo prefácio ele fala que foi durante esse período de guerra civil que ele percebeu os perigos da propaganda totalitária, e isso fez com que ele criticasse muito o regime do Stalin, né? E que também leva a gente ao outro livro desse vídeo, que é 1984. Esse livro é uma das leituras que mais marcaram a minha vida. De verdade. Eu li A Revolução dos Bichos na época da escola e já me marcou super porque ele é muito intenso, assim. Você pega ele pensando, ah não, é uma fábula, é um livro infantil, mas você lê e fica assim. Mas o 1984 eu peguei pra ler por conta própria, quando eu era um pouquinho mais velha, eu tinha uns 18 anos. E o 1984 me marcou tanto que eu lembro algumas cenas exatamente o que eu estava fazendo no momento da leitura, sabe? Eu consigo me colocar fisicamente no lugar que eu tava, de tanto que eu tava, assim, meio obcecada com o livro.
livro, eu acho que eu fiquei atenta a todos os meus arredores. Eu trabalhava naquela época numa editora de livros e pra voltar pra casa eu pegava um ônibus e ia lendo o caminho inteiro. Só que, rata de biblioteca que eu sou, eu não esperava chegar no ponto de ônibus pra ler o livro. Eu ia atravessar a rua e ficava lendo o livro enquanto eu esperava o farol abrir pra poder atravessar. E eu lembro muito de quando eu tava lendo uma das maiores reviravoltas no livro, que eu tava esperando pra abrir o farol, e eu tava tão chocada, assim, que abriu o farol e eu não percebi. Eu fiquei lendo lá. Aí quando eu vi que tava aberto, eu, putz, vou atravessar. Aí eu comecei a atravessar a rua lendo o livro ao mesmo tempo. Não façam isso em casa, crianças, isso é muito perigoso. Mas eu não conseguia parar de ler naquele momento, de tão impressionada que eu tava. Me marcou muito mesmo nessa época. Então os momentos do 1984 nunca saíram da minha cabeça e frequentemente eu penso nesse livro quando eu vejo as coisas que acontecem na nossa sociedade. Esse livro foi publicado em 1949, mas é impressionante o quanto ele diz sobre a gente. O George Orwell morreu um pouquinho depois da publicação no 1984, né? Ele morreu, acho que em 1950 e lançou o livro em 49. De qualquer maneira, naquela época ele já conseguiu imaginar uma sociedade completamente distópica, né? Uma sociedade de extrema opressão que se passaria num futuro hipotético em que o mundo se dividiu em 3 grandes superpotências: Oceânia, Eurásia e Lestásia. Basicamente, o mundo todo tá dividido entre 3 países. E o nosso protagonista, Winston, ele vive em Londres, que na realidade do ano de 84 faz parte da Oceânia. E a vida lá não é nada agradável. Eles vivem sob um regime autoritário, sob o comando do partido, né? Que controla a vida de todo mundo, até quem faz parte do próprio partido. Que é o caso do Winston, por exemplo. Ele é uma engrenagem do sistema, ele trabalha no partido, mas ele não tem conhecimento de praticamente nada muito profundo sobre o funcionamento dessa organização. Tipo, ele sabe a função dele e como ele deve agir e se portar, mas ele não sabe praticamente nada do trabalho de colegas do mesmo setor que ele até. E nem se conversa tanto assim sobre isso, principalmente se for algo mais secreto, porque em todos os lugares você pode estar sendo observado. Por toda parte existem teletelas, que são telinhas que emitem imagem e som e ficam constantemente mostrando notícias ou propaganda do partido. Então, meio que você não pode desligar ela fica emitindo aquele barulhinho o tempo todo. Mas tem uma coisa que diferencia a teletela de simplesmente uma TV ou rádio, que ela é uma via de comunicação de mão dupla. Ela também capta sua imagem e som, ou seja, durante todo o tempo você pode estar sendo observado. E a questão é que você não sabe se você é observado ou não, mas sim que eles podem te observar a qualquer momento se quiserem. E com isso, você não pode se descuidar em momento nenhum. Mesmo quando as teletelas não são suficientes, existe um grande incentivo para que os próprios membros da sociedade denunciem as pessoas que não forem super ortodoxas, ou seja, que não seguirem à risca as regras do regime. E às vezes nem precisa ter quebrado alguma regra propriamente dita, mas só pensar contra o regime já é um tipo de crime, chamado de crime-ideia. Então, se você demonstrar tendências de que poderia contestar o regime de alguma forma, você pode ser preso pela polícia do pensamento, que é uma força dedicada a combater exatamente esse tipo de crime no campo da mente, o crime-ideia. Um dos receios das pessoas é que os próprios filhos delas, que são educados para espionar pessoas que agem fora das regras, né, desde crianças sendo condicionadas a isso, né, eles têm medo que as crianças ouçam eles balbuciando alguma coisa enquanto dormem e denunciem os próprios pais para as autoridades. Essa sensação de vigilância é super constante e não dá para você fazer nada sem ter a impressão de que tá sendo observado. Por isso tem vários pôsteres espalhados, e sim, eu tô com 2 edições do livro aqui, dizendo: o grande irmão está observando você. Sim, grande irmão. E o nome em inglês dele é Big Brother. E sim, é por isso que o programa na Globo se chama Big Brother Brasil. A referência é ao Grande Irmão, o líder do partido que governa essa sociedade de 1984. Todos os membros do partido lidam com a noção de que eles estão sendo observados pelo partido em si, representado pelo próprio Grande Irmão. Então, se você cometer um crime-ideia, né, se você pensar algo contra o partido, você tá pensando também contra o próprio Grande Irmão. E os olhos do partido representam os olhos do Grande Irmão. Faz sentido, então, que um reality show em que uma casa é cheia de câmeras e que os participantes sejam observados enquanto fazem qualquer coisa, inclusive dormir, tomar banho e ter relações íntimas com outras pessoas, seja chamado de Grande Irmão, né? Até por isso eu fico meio brava quando a Globo fala que os participantes do programa são brothers e sisters. Que, gente, o programa não chama Big Brother porque eles são irmãozões uns dos outros, não. Mas enfim, né? Não importa. Toda a ideia da vigilância do Grande Irmão, seja no programa Big Brother, seja em 1984, me faz pensar muito na nossa sociedade mesmo. Nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, tem se falado
muito sobre sociedade da vigilância. Mas já faz séculos que se fala no tal do panóptico, que surgiu como um modelo de prisão em que todos os detentos poderiam ser vigiados por só um guarda. Óbvio que é fisicamente impossível que o guarda vigie todo mundo ao mesmo tempo, mas a questão é que os presos não saberiam quando que eles estavam sendo observados, então eles teriam que agir o tempo todo como se estivessem sendo observados, ou seja, não pode sair da linha em nenhum momento. Nos anos 70, o Foucault falou sobre o panóptico na vigilância da sociedade. Os dispositivos de vigilância servem para que as pessoas saibam que são vigiadas. Tem até a citaçãozinha aqui, ó. Mesmo quando não há realmente quem assista do outro lado, o controle é exercido. E é exatamente o que rola com o Winston, o protagonista. Ele tem que prestar atenção o tempo todo no que fala, em como fala, em quais barulhos ele faz, qual expressão facial ele apresenta, porque tudo pode ser um indício de crime-ideia e fazer com que ele seja capturado pela polícia do pensamento. Tipo, se alguém tá falando sobre o partido e ele revira o olho, por exemplo, isso pode ser um sinal de crime-ideia. Aliás, na Revolução dos Bichos, a gente também tem uma versão da polícia do pensamento, né, que são os cachorros. Mas voltando pra nossa sociedade, eu acho muito interessante porque o Orwell pensou nas teletelas logo nos anos 40, né, enquanto a TV era uma comunicação unilateral, e até hoje ainda é, né. Mas hoje em dia, a gente tem essa teletela aqui, um aparelho que mostra imagem pra gente, que toca sons, mas que também tem câmera, e tem microfone que podem nos observar. As nossas casas são cheias de aparelhos inteligentes que conseguem reconhecer o nosso rosto, as nossas digitais, os nossos comandos de voz, os nossos padrões de consumo. E isso é mais usado por marcas, obviamente, né? Que nem quando as pessoas ficaram chocadas porque a Amazon tava colocando pessoas de verdade pra ouvir gravações de voz feitas pela Alexa, supostamente pra reconhecer melhor os comandos de voz, mas de qualquer maneira. Mas e quando isso é feito pelos governos? Tipo quando foi exposto que a NSA, a Agência de Segurança dos Estados Unidos, tinha acesso ao conteúdo de e-mails e mensagens dos usuários de várias das maiores empresas de comunicação do mundo, tipo o Google, o Facebook, Microsoft. Ou nos protestos de Hong Kong, que vários dos protestantes começaram a cobrir o rosto com medo de que o governo usasse tecnologias de reconhecimento facial para identificar quem que estava nas manifestações. Também nos protestos do Black Lives Matter, ano passado, a polícia de Nova York também foi acusada de usar essas tecnologias para identificar quem estava protestando. E aqui no Brasil eu acho que não teve notícia de governo usando, mas já teve de empresas usando de uma forma irregular. Por exemplo, a empresa que administra uma das linhas do metrô de São Paulo foi processada por usar câmeras de reconhecimento facial para filmar a reação dos passageiros quando eles viam uma publicidade lá no desembarque do metrô. Sim, isso é muito bizarro, né? Muito Black Mirror. Mas então, a gente tem também essa sensação de que a gente é observado o tempo todo, ou que a gente pode ser observado a qualquer momento. E o 1984 mostra como seria um uso extremo desse tipo de tecnologia. Outro elemento importante da obra do George Orwell, que eu acho que ressoa muito hoje, é o duplo pensamento e a manipulação da verdade. Na Revolução dos Bichos, os porcos vão aos poucos distorcendo as regras iniciais da Revolução para obter cada vez mais privilégios, né? E os outros animais acabam tendo que calar a indignação deles perante as contradições todas. Já no 1984, o Winston, ele trabalha exatamente com a manipulação da verdade. O trabalho dele é reescrever trechos de jornais antigos que ficam lá nos arquivos do partido. Então, por exemplo, se 2 meses atrás saiu no jornal que eles tinham prometido não reduzir a distribuição de chocolate para a população, mas agora reduziram, o Winston tem que ir lá na edição antiga e reescrever a notícia para dizer que sim, ia ter uma redução. Assim, nunca ficaria comprovado que o partido mentiu ou errou na previsão. E eu vou até ler um pedacinho para explicar, porque eu acho que o Orwell explica melhor do que eu. Assim que todas as correções que porventura fossem necessárias em alguma edição específica do The Times tivessem sido reunidas e compiladas, aquela edição era reimpressa, o exemplar original era destruído e o exemplar corrigido era colocado nos arquivos em seu lugar. Esse processo de alteração contínua era aplicado não só a jornais, mas a livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, trilhas sonoras, animações, fotografias, a todo tipo de literatura ou documentação que pudesse ter qualquer significado político ou ideológico. Dia após dia e quase minuto após minuto, o passado era atualizado. Dessa maneira, era impossível comprovar como verdadeiras, por meio de evidência documental, todas as previsões feitas pelo partido, e jamais se permitia que nenhuma notícia ou expressão de opinião em conflito com as necessidades do momento permanecesse nos registros. A história inteira era um palimpsesto, raspado e reescrito com a exata frequência que fosse necessária. E isso é muito doido, né? Porque as pessoas, teoricamente, têm a lembrança do que aconteceu pouco tempo atrás, né? Eles não teriam como comprovar que teve essa mudança, mas poderiam manter na mente delas, né, que tinha alguma coisa errada. Por exemplo, poxa,
vai diminuir o chocolate? Vocês não tinham uns meses atrás falado que não ia diminuir? Só que aí entra o duplo pensamento, um conceito trazido pelo George Orwell que é muito útil pra gente pensar em como se lida com informação nos dias de hoje até, que é basicamente duas informações que se contradizem coexistirem na sua mente. E eu vou ler um trechinho aqui de novo pra exemplificar. Lembra que eu falei que o Winston mora na Oceânia? Então, a Oceânia sempre tá em guerra com uma das outras potências, Eurásia ou Lestásia, mas a questão é com qual delas. Então Winston tá pensando sobre as guerras e que meio que a vida toda ele viu guerra. Por muitos meses durante a sua infância, houvera confusas lutas de rua na própria Londres, algumas das quais ele se lembrava nitidamente. Mas delinear a história do período inteiro, ou dizer quem estava lutando contra quem num dado momento, teria sido totalmente impossível, uma vez que nenhum registro escrito ou oral jamais fizera menção a nenhum alinhamento além do que existia. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que era 1984, Oceânia estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Em nenhuma declaração pública ou privada jamais se admitia que as três potências tivessem alguma vez se agrupado segundo diretrizes diferentes. No entanto, como Winston sabia muito bem, fazia apenas 4 anos que a Oceânia estivera em guerra com a Lestásia e aliara-se à Eurásia. E essa era só uma porção de conhecimento furtivo que ele por acaso tinha, porque sua lembrança não estava satisfatoriamente sob controle. Oficialmente, a mudança de aliados nunca acontecera. Oceânia estava em guerra com a Eurásia. Portanto, Oceânia sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representava um mal absoluto, de modo que qualquer entendimento passado ou futuro com ele seria impossível. E aí, como que dá pra fazer isso, né? Com duplo pensamento. Então, o que é isso? Saber e não saber. Ser consciente da verdade enquanto se conta mentiras cuidadosamente construídas. Ter simultaneamente duas opiniões que se anulam. Saber que elas são contraditórias e acreditar em ambas. Usar lógica contra lógica. Repudiar a moralidade e, ao mesmo tempo, reivindicá-la. Acreditar que a democracia é impossível e que o partido é o guardião da democracia. Esquecer o que fosse necessário esquecer. Depois devolvê-lo à memória quando fosse preciso. E então prontamente o esquecer de novo. E, acima de tudo, aplicar esse mesmo processo no próprio processo. Essa era a sutileza suprema. Induzir conscientemente a inconsciência e então, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabara de realizar. Até mesmo entender a palavra duplo pensamento envolvia o uso de duplo pensamento. Então, se eu parar pra pensar, é um conceito muito louco, mas assim, é só ter vivido alguns dias no Brasil durante os últimos tempos que a gente já consegue ver muito bem o duplo pensamento ser constantemente aplicado. E aqui, gente, eu não quero brigar, eu tô só citando exemplos que se encaixam muito bem no que eu tô falando do livro. Então eu peço civilidade nos comentários, beleza? Como vocês costumam sempre ser educados por aqui, eu espero que nesse vídeo também. Mas então, um exemplo muito óbvio desses últimos dias é a questão da vacina. Por meses a fio, o presidente se manifestou contra a vacinação. E tem vários prints e notícias dele fazendo isso, inclusive em vídeo. Aí, levando em conta os últimos acontecimentos, ele decidiu que era a favor da vacina. Mas não foi de um jeito, gente, mudei de opinião e agora sou a favor. Assim como no 1984, o rival da vez tem que ser o mal absoluto. Então não existe uma conciliação possível. Não dá pra você admitir que houve negociação ou conciliação. Então ele chegou com todas as letras dizendo: nunca neguei a vacina, mesmo todo mundo sabendo que ele tinha passado os últimos meses todos negando. E no fim das contas, aceitar essa realidade em que ele nunca falou mal da vacina acaba sendo duplo pensamento, porque você tem que meio que esquecer tudo que veio antes, mas sabendo conscientemente desse processo de esquecer. Um exemplo muito bom disso é que um dos filhos dele postou: nossa arma agora é a vacina. E em seguida apagou e postou a mesma coisa, tirando só o agora. Porque ter essa palavra agora denotaria uma mudança de situação. Mostraria que antes a situação era uma e agora é outra. Mas tirando agora, fica parecendo nossa arma é a vacina. Sempre foi a vacina. Não tem como agora apoiar a vacina se na narrativa eles nunca falaram mal da vacina. Se apoiamos a vacina, se nossa arma é a vacina, nossa arma sempre foi a vacina. Oceânia estava em guerra com a Eurásia. Portanto, Oceânia sempre estiver em guerra com a Eurásia. Outro exemplo muito interessante de duplo pensamento rolou nos Estados Unidos nos últimos anos também. Na administração Trump, era comum que eles falassem coisas que não correspondiam à realidade, tipo, o evento de nomeação do Trump foi o mais lotado da história. Um cara realmente falou isso. Aí quando apareciam fotos que mostravam que esse não era o caso, uma porta-voz da Casa Branca disse que não era uma mentira que ele tinha falado, mas sim fatos alternativos. Ou seja, duas versões opostas da realidade coexistindo na mente das pessoas, sendo que se uma é verdade, a outra teria que ser mentira. Mas nesse caso da versão da porta-voz, seriam fatos alternativos, ou seja, elas poderiam coexistir, duplo pensamento. E gente, eu vou deixar
links pra todas as notícias sobre essas coisas que eu mencionei na descrição do vídeo, tá? Não acreditem só porque eu falei, porque vai que eu tô contando fatos alternativos pra vocês. Aí dá pra gente entrar em um monte de discussões, tipo fake news, firehosing, que é uma técnica de bombardear o povo com tanta informação falsa que o povo não sabe mais no que acreditar. E aí fica muito mais fácil ter esse duplo pensamento, sabe? Então você pode até acreditar que a vacina funciona, mas vai ter alguma coisa na sua mente lá que vai falar que ela não funciona porque alguém já tinha divulgado uma notícia a respeito disso. Então eu acho que realmente o livro faz a gente pensar muito nisso. Tem um monte de outras questões que eu acho que o 1984 e a Revolução dos Bichos trazem pra gente refletir sobre a nossa sociedade. Uma que eu acho muito interessante também é a dos 2 minutos de ódio. Eu acho que como a capa dessa edição nova da Aleph trouxe, as redes sociais são muito representativas de várias coisas do 1984. Seja na questão da fake news, da confusão, do duplo pensamento, mas também na questão dos 2 minutos de ódio. Não vou falar sobre cultura do cancelamento e todas essas coisas, porque até certo ponto eu discordo desse termo, mas eu entendo que existe sim um comportamento de manada nas redes sociais muitas vezes, e eu acho que os 2 minutos de ódio que tem aqui no 1984 exemplificam muito bem isso. Tem um momento lá que é cotidiano pra eles, em que todo mundo se reúne na frente de uma teletela, e lá aparece a imagem do Goldstein, que é o cara que fazia parte do partido, ele era um dos líderes do partido, mas ele se transformou no inimigo do povo. Ele se transformou numa figura que é meio que culpada por todas as conspirações, ele é o bode expiatório de todas as conspirações, mais ou menos parecido com o papel que o Bola de Neve tem na Revolução dos Bichos. E a ideia do 2 minutos de ódio é ouvir, ver a cara do Goldstein e realmente odiar ele por aquele momento, extravasar todo o seu ódio, toda a sua revolta naquela figura, naquele inimigo. E aí eu queria ler um trechinho pra vocês pra mostrar como é fácil cair nesse comportamento de manada, porque até o próprio Winston, que a gente vê ao longo do livro que ele é um cara que é totalmente apático com a ideia do partido, ele entra também. Olha só que interessante. O pior dos 2 minutos de ódio não era que a pessoa fosse obrigada a participar, mas que, pelo contrário, era impossível não se envolver. Em 30 segundos, qualquer fingimento era sempre desnecessário. Um êxtase horrível de medo e vingança, um desejo de matar, torturar, arrebentar caras com uma marreta. Parecia fluir por todo o grupo como uma corrente elétrica, transformando uma pessoa, mesmo contra sua vontade, em um lunático que fazia caretas e gritava. E, no entanto, a ira que se sentia era uma emoção abstrata, sem direção, que podia passar de um objeto a outro como a chama de um maçarico. Assim, em determinado momento, o ódio de Winston não se dirigia a Goldstein de modo algum, mas, ao contrário, ao grande irmão e à polícia do pensamento. E, nesses instantes, seu coração se solidarizava com o solitário herege ridicularizado na tela, o único guardião da verdade e da sanidade mental em um mundo de mentiras. Entretanto, no instante seguinte estava em harmonia com as pessoas à sua volta, e tudo o que diziam sobre Goldstein parecia verdadeiro. Nesses momentos, sua aversão secreta ao grande irmão se transformava em adoração, e o grande irmão parecia sobressair como um protetor invencível, destemido, postado como uma rocha contra as hordas da Ásia. E Goldstein, apesar do seu isolamento, da sua impotência e da dúvida sobre sua própria existência, tornava-se um sinistro feiticeiro, capaz, pelo simples poder de sua voz, de destruir a estrutura da civilização. Então essa eu acho que é mais uma coisa que esse livro fala pra gente, sobre como esse efeito de manada é capaz de criar alvos fáceis. E eu digo fáceis em 2 sentidos, não só de criar facilmente alvos, mas sim de que às vezes a raiva é direcionada nos alvos mais simples. A gente não pensa muito com nuance quando a gente tá em momentos de ódio. É muito mais fácil pensar em absolutos quando a gente tá nos momentos de ódio. E essa raiva pode muito bem ser direcionada de uma coisa justificada para uma coisa meio abstrata. Você pode estar irritado porque sua vida tá ruim, ou no caso do Winston, por causa da opressão do partido. Ele odeia o grande irmão, mas nesse momento, a raiva dele vai exatamente pro inimigo do grande irmão. Vai pro inimigo do inimigo dele. Porque estão propondo um alvo pro ódio dele. Enfim, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando disso. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Mas é porque eu realmente falo de coisas pelas quais eu sou apaixonada. E eu sou apaixonada pela obra do George Orwell. Eu sei que tem gente que não gosta do estilo de escrita dele, que acha que é muito duro, que acha que é muito didático, mas eu acho que apesar disso, ele é um autor que realmente é muito essencial. Eu acho que não é à toa que os livros dele acabam confundindo as pessoas sobre que lado ele defende, porque na verdade ele não tá necessariamente de um lado, ele tá criticando o totalitarismo. E é por isso até que eu acho que a obra dele permanece tanto na cultura pop, sabe? Você tem aí no Revolução dos Bichos, em 1984, obras
altamente influentes. Até no vídeo do Hayao Miyazaki eu comentei sobre como o Hayao Miyazaki pegou a animação da Revolução dos Bichos para estar no Museu de Animações do Estúdio Ghibli como uma das animações mais marcantes aí do século XX. E você tem referências ao 1984 em todos os lugares, seja de termos e expressões que ficaram para a cultura popular, por exemplo, polícia do pensamento, crime-ideia, né, thought crime, duplo pensamento, a própria coisa da Sala 101, que aparece muito em cultura pop. Você teve o David Bowie querendo fazer um musical do 1984 e depois fazendo várias músicas homenageando. Tem o livro feito pelo autor do Laranja Mecânica, que é 1985, que vale muito a pena conhecer também. Tem referências em animes, em games, tem até aquele comercial da Apple que ficou super icônico e, por sua vez, influenciou vários outros comerciais e várias outras obras. Então, a influência do George Orwell é algo incalculável. É realmente imensa na nossa cultura pop. E eu acho que pensar nele e pensar em distopias é muito interessante pra gente não só ver as semelhanças que existem entre essas histórias da nossa sociedade, até porque a gente tem vários elementos distópicos que nem são do 1984, tá? Eu peguei só alguns aqui, mas tem vários outros que a gente poderia detectar em outras distopias, em outras obras distópicas, mas pra gente reconhecer quais referências são feitas na cultura pop a essas obras e também pra gente, pensando em sociedade, quais passos a gente pode seguir ou evitar pra que a gente não siga o mesmo rumo e não desemboque em uma distopia como essa, né? Então eu recomendo muito que vocês leiam as obras do George Orwell, elas são realmente impactantes. Se você já leu, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, me conta se esse livro te marcou, se você não gosta, comenta tudo aqui embaixo, vamos conversar com civilidade, por favor. Eu falei de política nesse vídeo e eu sinto que as pessoas vão me xingar, mas eu acho que realmente encaixou nesse tema. E lembrando que se você tiver interesse por esses livros, tem o link pra compra e o cupom de desconto aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E o Big Brother tá te olhando. Fica de olho.